Se você é patriota, ajude outro patriota a difundir as nossas ideias, siga e compartilhe. Conversando com o Etiput sobre soberania da Amazônia. O The Wall Street Journal expõe como os Estados Unidos cooperou para a prisão ilegal do Felipe Martins. O Felipe Martins está preso há 145 dias por conta de uma manipulação. O governo dos Estados Unidos ajudou a incriminar o ex-assessor de Bolsonaro. Eles queriam que todos fossem presos, até o Carlos Bolsonaro. Você vai entender toda essa trama nesse vídeo. Uma colunista de um dos maiores jornais dos Estados Unidos expõe a conspiração para prender pessoas próximas a Bolsonaro. Quando uma pessoa ingressa legalmente nos Estados Unidos, é emitido um formulário I-94. Esse formulário é emitido pela Agência de Alfândega e Proteção de Fronteiras, que é abreviada em uma sigla em inglês chamada de CBP. Acontece que no final de 2022, em meio a uma grande operação para derrubar Bolsonaro, que envolvia a CIA e o Departamento de Estado americano, funcionários da alfândega resolveram emitir um formulário falso que atestava a entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Prestem atenção no que vem agora. A alfândega deu a desculpa que foi apenas um erro. Um erro? Um belo dia de manhã, você acorda, entra no seu sistema de trabalho e decide preencher um formulário para comprovar a entrada de uma pessoa que você nunca viu na vida? Alguém em sã consciência consegue acreditar nisso? A jornalista escreve o seguinte: o que diabos está acontecendo no CBP de Orlando? Ninguém no CBP consegue explicar como, por que ou quando foi criada a falsa I-94 que fornece convenientemente a narrativa necessária para a prisão. Vocês têm noção da gravidade disso? O fato de se recusarem a explicar e a cooperarem nos aponta fortemente para a cooperação com a ação da CIA e o Departamento de Estado. Também tem a matéria do Financial Times, que explica detalhadamente esse assunto. Nesse vídeo, vamos focar apenas nessa cooperação da alfândega e também do FBI, como vocês verão mais à frente. A coluna da jornalista afirma que a advogada de Martins escreveu para o CBP no dia 11 de abril para corrigir o histórico de viagens. Porém, foi informada que não há registro da entrada de Martins. Após apresentar essa negativa do CBP para Moraes, ela achou que o ministro soltaria Martins, mas Alexandre negou. No dia 1º de maio, ela contatou o CBP no JFK para obter uma cópia do formulário I-94, com esperança de ser a prova definitiva para comprovar que ele não foi para os Estados Unidos no final de 2022. Mas foi aí que a advogada teve uma baita surpresa. Ela descobriu que existia um formulário emitido com o nome de Martins no dia 30 de dezembro de 2022, no dia que Bolsonaro foi para os Estados Unidos, sendo que Martins nunca saiu do Brasil no final de dezembro de 2022. O formulário tinha várias inconsistências, o que claramente apontava para um I-94 falsificado. A advogada de Martins corre para contatar aquele outro CBP, o de Orlando, pedindo para eles consertarem isso, pois primeiro disseram que não tinha registro e agora apresentam um formulário falso. Sabe o que os funcionários da agência estatal americana fizeram? Eles só corrigiram os erros ortográficos e trocaram o número do passaporte diplomático que Felipe tinha pelo passaporte normal, claramente agindo de má fé, pois esses mesmos funcionários primeiramente mentiram para a advogada, dizendo que não constava nada. Devem ter recebido uma ligação da CIA. A advogada não se deu por satisfeita e contatou o supervisor da alfândega. Mas ele disse que não podia fazer nada. A defesa de Martins então entrou com uma representação no DHS, que é o Programa de Inquéritos de Reparação de Viajantes do CBP. No dia 5 de junho, esse órgão emitiu um informe curto e grosso dizendo que o registro falso tinha sido retirado do sistema. Peraí, eles acabam com a vida da pessoa e depois fingem que nada aconteceu? Não, é bem pior do que isso. Para tentar descobrir quem foram as pessoas por trás dessa falsificação, a advogada entrou com um pedido FOIA no dia 10 de junho. Esse pedido é um sistema de acesso à informação que funciona bem nos Estados Unidos, se a informação não for ultra secreta. Não dá para acreditar que um erro no sistema de entrada nos Estados Unidos seja um caso ultra secreto. Então a advogada deverá ter acesso a essa informação, correto? Não. Eles simplesmente reabriram o caso sem nenhuma explicação na última sexta-feira. Alguém muito interessado em manter Martins preso deve ter ligado para o CBP. Mas como assim manter Martins preso? Qual o interesse dos Estados Unidos nisso?
Pessoal, várias pessoas viajaram com Bolsonaro no dia 30 de dezembro e ninguém está preso por risco de fuga. Só o Felipe Martins. Tem alguns que foram presos, mas por conta da questão da vacina, não por risco de fuga. Então, vale relembrar qual era a função que o Felipe Martins ocupava no governo Bolsonaro. Ele era assessor especial da presidência em assuntos internacionais. Ele era uma das mentes por trás da política externa do presidente Bolsonaro. Martins, junto com Eduardo Bolsonaro e Ernesto Araújo, fomentaram uma guinada na política externa brasileira. Uma guinada que não interessava aos Estados Unidos de Biden. Bolsonaro já afirmou várias vezes que o Brasil foi salvo de sanções por causa da Rússia. No dia 7 de julho de 2022, o presidente Bolsonaro, enquanto falava com apoiadores no cercadinho, defendeu que a Rússia fosse reconhecida como aliada do Brasil. Naquela oportunidade, ele afirmou o seguinte: as barreiras econômicas dos Estados Unidos e Europa contra a Rússia não deram certo. A minha linha foi a do equilíbrio, mais do que negociarmos os fertilizantes, a segurança alimentar para o mundo e a soberania da nossa Amazônia. Ainda completou: um país que está conosco nessa questão de soberania, que alguns não vão dar valor para isso. Nesse mesmo dia, teve live do presidente, e ele voltou a falar que a Rússia ajudava a defender a nossa soberania. Tratando de questões de soberania nacional, tratando de fertilizantes, conversando com o presidente Putin sobre soberania da Amazônia, por 2 momentos ele não aceitou discutir com outros grandes países a relativização da soberania nacional. Tratei com ele. Quando saí um encontro de quase 3 horas, eu falei publicamente para a mídia do mundo todo que estava presente, não vi repercussão no Brasil, mas quando eu estava lá, o senhor Fachin declarou aqui no Brasil que eu fui na Rússia tratar com hackers para alterar, invadir, mexer no sistema eleitoral brasileiro. Meu Deus do céu, se são inexpugnáveis, não adianta eu falar com hacker de Saturno, de Vênus, de Marte ou da Lua. Tá? São inexpugnáveis. Não é isso mesmo? Por que essa preocupação toda? Dizer também aos senhores que o senhor Fachin se reuniu há 3 semanas com aproximadamente 70 embaixadores aqui no Brasil. E o peixe que ele vendeu lá foi que ele sofre ataques, né? O sistema democrático sofre ataques. E, logicamente, todo mundo percebeu que aquela fala era para mim. E no final falou o quê? Que os seus respectivos chefes de Estado deveriam, após o anúncio do resultado final das eleições por parte do TSE, os seus respectivos chefes de Estado deveriam imediatamente reconhecer os resultados das eleições. Perceberam que ele cita a Rússia no mesmo momento que fala daquela reunião do Fachin com os embaixadores? Quando ele fala sobre a Rússia defender a soberania brasileira, ele se refere ao veto russo no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas em dezembro de 2021. Veto sobre o quê? Uma resolução propunha que as mudanças climáticas deveriam ser vistas como uma questão de segurança mundial. Isso significa que poderiam invadir o Brasil para proteger a Amazônia, caso eles achassem que ela estivesse em risco. Policy. Brazil, the rainforests of Brazil are being torn down, are being ripped down. More carbon is absorbed in that rainforest than every bit of carbon that's emitted in the United States. Instead of doing something about that, I would be gathering up and making sure we had the countries of the world coming up with $20 billion, say, here's $20 billion, stop tearing down the forest. And if you don't, then you're going to have significant economic consequences. Perceberam a gravidade da coisa? Rússia e Índia, 2 integrantes dos BRICS, votaram contra. Como a Rússia tem o poder de veto, essa bizarrice foi enterrada na época. Isso foi em dezembro de 2021. Os planos dos Estados Unidos para derrubar Bolsonaro se tornariam mais necessários do que nunca, caso quisessem pôr as mãos na Amazônia. Não afirmo que Martins seja um dos responsáveis por essa aproximação de Bolsonaro com a Rússia, mas se ele atuou ou não para isso, não importa para os Estados Unidos. O que importa é o cargo que ele ocupava. Como foi descrito na matéria do The Wall Street Journal, as agências dos Estados Unidos estão atuando para sustentar uma prova falsa que mantém Martins preso. Não tem como dizer que foi só um errinho.
Eles mudaram as versões e os documentos várias vezes e agora reabriram novamente o caso. Os Estados Unidos são responsáveis por manter Martins preso nesse exato momento. Quando falo que Moraes só age assim porque tem suporte dos Estados Unidos, é sobre isso que estou falando. Se os Estados Unidos quisessem livrar Martins, eles poderiam dizer formalmente que erraram. E o ex-assessor nunca entrou nos Estados Unidos no final de 2022. Mas não. Eles ficam protelando para ele ficar o máximo de tempo possível preso, baseado numa prova que foi falsificada por funcionários de agências governamentais americanas. Se isso aqui não é motivo para muita gente abrir os olhos, eu não sei mais o que é necessário, mas vamos tentar fingir demência e acreditar que isso é só um errinho da alfândega. Alguém consegue explicar por que o FBI foi intimar Carlos Bolsonaro no mesmo dia em que a alfândega falsificava a entrada de Felipe Martins? Carlos Bolsonaro vem denunciando desde 2023 que foi visitado pelo FBI durante essa viagem no final de 2022. Hoje, 1º de julho, ele voltou a afirmar o seguinte no X: "Tenho certeza absoluta que se não tivesse ficado no endereço em que informei ao entrar nos Estados Unidos, quando questionado pelo FBI, toda a narrativa que se seguiu, quem estaria também preso hoje seria eu." Observação: a procura do Departamento norte-americano de Biden foi feita quando Bolsonaro ainda era presidente do Brasil. Todo o método aplicado hoje já estava em curso, mesmo antes das eleições de 2022. Olha que há muitas outras curiosidades que ainda não publicizei, como, por exemplo, o vazamento de dados de determinadas pessoas indefesas em determinado momento. Fato comprovado por documento que tenho em mãos, mas não quero expor quem amo para evitar mais maldades que podem acontecer. Agora, uma coisa me chama a atenção. Se Bolsonaro já tinha saído do Brasil, faltavam 2 dias para ele deixar a presidência. Por que esse interesse todo das agências governamentais dos Estados Unidos em Bolsonaro e nas pessoas que o cercavam? Falo isso porque alguns sites de direita dos Estados Unidos chegaram a ventilar que agentes ligados à CIA teriam sido os primeiros a entrar nos prédios dos 3 poderes. Começaram a quebradeira e depois deram no pé. Não há nada que embase isso, mas vamos supor que isso realmente tivesse fundamento. Esses agentes americanos sabiam o que ia acontecer em 8 de janeiro e a saída do presidente Bolsonaro do país atrapalhava os planos para incriminá-lo? Dessa forma, eles ficariam na cola de Carlos e muitos outros? Mas isso é só uma hipótese. Um dia, daqui a muitos anos, quando pessoas que participaram disso começarem a escrever seus livros ou documentos deixarem de ser secretos, nós saberemos a verdade. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram mais uma vez. Não esqueça de verificar se você está inscrito no nosso canal. Compartilhe esse vídeo se você gostou. Não esqueça de deixar seu like para que mais pessoas fiquem cientes do que está acontecendo. Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima.